Fala pessoal, Bruno aqui e hoje o assunto é a comprovação que a gente vive numa guerra híbrida. Todo mundo está vendo esse bafafá, essa confusão da USAID, assim que chama essa agência que foi feita para ajudar pessoas, ajudar organizações, ajudar países, é sempre ajudar, né? Eles nunca falam governar, comprar, é sempre ajudar, né? Que já foi gasto em torno de $1 trilhão e que o orçamento básico deles era algo em torno de 50 bi por ano. Obviamente ele foi feito há muito tempo e segundo até o próprio Trump com uma ideia muito bonita. Tem entrevista do Trump falando que a ideia é boa, mas a prática não é. A ideia era para ajudar alguns países, para ajudar alguns movimentos, realmente para ajudar. Mas como tudo, praticamente tudo no mundo foi tomado pela esquerda nas últimas décadas, esse também é um órgão que foi tomado e que ele tinha muita liberdade para direcionar dinheiro para onde quisesse. E, obviamente, tendo liberdade de levar dinheiro para onde quisesse, você tem muito poder. Então, você olha tudo que foi aberto de locais para onde foi esse dinheiro, de pessoas, de organizações, foi única e exclusivamente para pessoas de esquerda, organizações de esquerda, grupos de esquerda, coisas de esquerda. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre os carros elétricos. E tem lá no meio, né, desses financiamentos, em alguns países, principalmente países da Europa, que foram algumas centenas de milhões de dólares para ajudar na construção do carro elétrico. Mas na construção do carro elétrico não é construir o carro elétrico, é construir a ideia de que o bom era que a população adotasse os carros elétricos. Foi muito dinheiro também para pessoas e organizações que defendiam os transgêneros. Muito dinheiro para pessoas e organizações que defendiam o esterismo ecológico. Eu não vou falar o meio ambiente porque não tem ninguém que defende mais o meio ambiente que os produtores, até porque eles vivem daquilo. Se os produtores acabarem com o meio ambiente, eles acabam com o sustento dele, com o sustento da família deles, com o sustento de todo mundo que vive em volta. Então eles não acabam. Você pode olhar milhares de fazendas no Brasil, onde você tem matas ciliares muito bem preservadas, você vê o solo muito bem preservado. E eu não estou falando dos ilegais, obviamente, estou falando dos legais, né? Você teve dinheiro direcionado para influenciadores que defendem a esquerda e, curiosamente, agora que foi cortado isso e começaram a jogar as coisas no ventilador, tem gente largando a mão, inclusive o senhor Felipe Neto, né? Ele agora falando, não, que eu vou pensar em mim, que agora já deu, eu preciso resolver a minha vida, mas quando ninguém sabia, né, mas que tinha dinheiro vindo por trás, lá ele, né, por trás dele, ele estava defendendo o governo, né, defendendo a democracia. E curiosamente também, que eu lembrei agora, a USAID mandou dinheiro para uma empresa, 500 milhões de dólares, para uma empresa chamada Smartmatic, que muita gente ouviu falar, é o nome dessa empresa no Brasil. Inclusive tem gente fora do Brasil que não pode voltar e tem gente presa por falar nessa empresa. Então eu não vou falar, mas muita gente conhece essa empresa. Foi algo em torno de 500 milhões de dólares para a empresa. Deve ser alguma coisa do meio ambiente, né? Alguma coisa para defender a liberdade da população. E curioso é que ninguém sabia disso. Né? E é uma coisa tão grande, tanto dinheiro circulando, passando pelos bancos, passando por, sei lá, fintechs,
se for em mãos passando por alfândega, passando por aeroportos, e ninguém viu isso? Ninguém sabia disso? Ou será que tem uma estrutura de guerra montada por trás? Será que a esquerda está tão enraizada a ponto de, mesmo quando ela não se beneficia diretamente da coisa, ela defende? Por exemplo, um gerente de banco que acompanha algum cliente, se ele vê alguma movimentação muito estranha, ele tem por obrigação avisar para o chefe dele que o chefe dele vai denunciar isso, né? Porque até hoje não foi feito, não tinha nada estranho. Será que uma organização que ninguém conhece, depositando ali dólares para a pessoa no Brasil que não está fornecendo serviço nenhum, é normal? Se fosse lavagem de dinheiro que o cara estivesse mandando, seria normal também? Entende que é um negócio assim que, porra, não encaixa? É um negócio estranho pra caramba. E parece, né, uma guerra híbrida. Basicamente, todo esse dinheiro que foi despejado não foi para construir uma infraestrutura, não foi para comprar cimento, ferro, cabo de aço, não foi para comprar carro, foi única e exclusivamente para pessoas ou organizações que iam defender ideias, que iam agitar pessoas, que iam lá na frente criar o que a gente conhece como a Revolução Colorida, exatamente igual o Jorge Soros é famoso por fazer. Então, quando fala de guerra híbrida, é que esse é um dos grandes ferramentas, né? Essa daí é uma das grandes ferramentas, é um motor da guerra híbrida. E não é guerra entre países, é guerra entre ideologias. Os Estados Unidos, agora ele acabou com a guerra, não. A ideologia de esquerda está sofrendo um abalo forte por simplesmente abrir quem eles são, por mostrar que não é uma coisa natural, que não é uma coisa para o bem da população, que não é uma coisa que simplesmente surge da sociedade e por necessidade da sociedade. Muito pelo contrário, é uma coisa forçada, é uma coisa pensada por pessoas, por exemplo, como Gramsci, e é uma coisa financiada. Eles estão pegando pessoas, né, que têm poder de convencimento, que têm muitos seguidores, e eu não falo só em rede social, pessoas que atraem um público muito grande. Quando o público segue aquela pessoa, gosta dela, o que ela fala, o público entende que é a verdade, que é o real, que é o correto. Então vai lá uma organização, pega essa pessoa, paga ela e fala: defenda isso aqui. Convença as pessoas disso daqui. Por quê? Porque ela, lá na ponta, vai ter algum benefício. Os empresários que ela defende, lá na ponta, vai ter algum benefício. E uma das pessoas que mais deviam ter ficado puta com isso são os americanos também, porque isso é dinheiro de imposto americano. Ou seja, imposto americano sendo pago pela população americana, sendo usado para controle de massas no mundo todo, mas pelos Estados Unidos ou pelo um grupo de esquerda que tomou aquela organização? Entende que é diferente? Entende que não é briga entre países e que é briga entre ideologias? É briga entre pessoas? A não ser quando se trata de uma China, que aí fica mais difícil, né? Mas de qualquer forma lá também, né? Você tem um governante, você tem o grupo dele que está ali. Será que vai trocar de poder? Não vai. Isso não acontece há muitas décadas e não vai. Então, finda sendo o país, mas quando você fala o país, é o governo daquele país, o governo daquele outro país. Por quê? Porque é quem está no poder no momento. Pô, mas pode ser que vai ficar pro resto da vida. Tudo bem, mas é para quem está no poder naquele momento. E a esquerda é tão enraizada nesses países ocidentais que mesmo quando eles não estavam no poder, eles estavam no poder. Por quê? Porque ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. Lembra um cara aqui do Brasil que fala isso? Pois é, um cara muito inteligente e muito influente. E muito do mal, né? Tudo que a gente está vendo hoje é mais um desenrolar de uma guerra híbrida. Eu posso dizer que isso aqui é mais ou menos, é pesado o que eu vou falar, é mais ou menos como quando na Segunda Guerra Mundial
foi aberto para todos os países do mundo o que estava acontecendo em alguns lugares específicos na Alemanha e que na Alemanha e em outros lugares da Europa, e que era falado que isso era fake. É mentira. Não tem pessoas num certo local sem um certo alimento, passando por algumas necessidades. Não tem isso. Não tem pessoas que vão para um quarto fechado. Na época era falado, não tem isso. Até ser aberto, e hoje, depois de mais de 60 anos, todo mundo sabe. É exatamente o que a gente está vendo. Mas hoje a gente está num mundo diferente e que se for acontecer uma guerra de tiro, porrada e bomba entre países, provavelmente vai ser a última, né? Porque as armas evoluíram, as bombas evoluíram, tudo mudou. Então a guerra hoje vai ser essa, controle da cabeça das pessoas, o controle do que elas pensam, do que elas acreditam, e o que elas pensam, o que elas acreditam vai levar elas a votarem em um governante ou não, a aceitarem alguma coisa que o governo impõe ou não, entendeu? Então isso aqui é mais um desenrolar, né? Mais uma prova de que muitas coisas que eram tratadas como teorias da conspiração são reais. Inclusive que a USA teve reuniões com pessoas do Tribunal Eleitoral aqui no Brasil, que era tratado como teoria da conspiração, até porque ninguém conhecia o USAID, eu não conhecia, quase ninguém conhecia, mas todo mundo via que tem um direcionamento um pouco estranho. Agora a gente está vendo por que o direcionamento estranho, da onde vem, quem controla. Eu tenho que inclusive fazer um vídeo de que quase ninguém está falando, mas falar dessa organização, mas não estão falando quem são as pessoas que tocam essa organização, quem são as pessoas que direcionavam, né, esse dinheiro para essa organização, quem são as pessoas. Está sendo falado de algumas pessoas que receberam aqui no Brasil, em outros países do mundo, mas e quem dominava isso? Será que não é outra organização grande que está por trás de quase tudo que acontece no mundo, que quase ninguém pode falar? Curte esse vídeo aqui e comenta embaixo se você sabe qual é a organização que está por trás disso. Me ajuda aqui. Eu imagino, mas como ainda não tenho certeza, ainda está sendo coisa revelada, eu não vou falar aqui agora, talvez em vídeo mais para frente, quando começar a soltar esse nome de algumas letrinhas, eu vou... E que o Trump não se aproximou, o Trump está se aproximando mais do lado do exército americano e não dessas outras letrinhas, eu vou conseguir falar com mais certeza se é isso. Por agora, ainda não. Curte esse vídeo aqui, encaminha para quem você precisa mostrar que sim, a gente está numa guerra híbrida. Isso aqui é só mais uma batalha, é só uma coisa que está sendo aberta para a população e sendo comprovada. Olha aqui, população, não é mentira que existe essa guerra. População, não é mentira que estão querendo controlar o que você pensa, o que você acredita.